É na fração do pão e na escuta da palavra que Jesus se dá a conhecer. Ele nunca está ausente, caminha ao nosso lado como caminhou com os discípulos de Emaús, fazendo memória de São José Operário, cuja festa celebramos amanhã, e pedindo por todos os trabalhadores, continuemos esta celebração cantando. Que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte. E o quê? É vida que vem do Senhor. Então canta. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis, que faço novas todas as coisas. Cadê a voz? Que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Então canta. Que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Deixei. E eu quero saudar a você que me acompanha pela TV É Paraná. A partir da TV É Paraná, TV Evangelizar, Rede Evangelizar de Comunicação. Queridos filhos e filhas, com a graça de Deus, as TVs irmãs transmitindo esta Santa Missa. Quero saudar a todos que estão aqui. Dê um abraço quem está do teu lado e diga: eis que faço nova todas as coisas. Que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. São José, vamos cantar, porque amanhã é dia do trabalhador e nós vamos celebrar São José hoje, amanhã também às 12 horas, missa especial, São José trabalhador. Espera aí, não vou desprezar o meu não. São José, a voz, nosso amor, dormindo e intercedendo. Essa aqui, meu filho, essa aqui, meu filho. Não posso desprezar meu Zezinho, não. Esse aqui vai comigo para onde eu vou. São José trabalhador. A voz, nosso amor, Sede nosso bom protetor, aumentai o nosso filho. Vai na sanfona aí, meu filho. Olha que bonito. Não sei quem doou. Se não doou, usa o capião, agora é meu. Esse São José trabalhador, que coisa linda. E exatamente é São José trabalhador lapidando. Eu digo assim, São José trabalhador, porque Deus escolheu ele como provedor da Sagrada Família, provedor de Maria e José. Então São José trabalhador, rogai por nós. São José trabalhador, rogai por nós. São José trabalhador, rogai por nós. Vamos cantar. São José, a voz, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos, é domingo, dia do Senhor, mas celebramos antecipadamente São José. Não que amanhã não terá missa ao meio-dia, por favor, solenemente, e convido a trazer os instrumentos de trabalho para a bênção no feriado. Mas a questão é, diante dessa convulsão social, os bispos reunidos na 55ª Assembleia Nacional, as manifestações, São José, olha,
e seja nosso provedor de emprego, de igualdade, de justiça. Perdão, Senhor, quando nós não nos sentimos incomodados com a necessidade do outro. Perdão, Senhor, quando não temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, quando nos fechamos no egoísmo. Isso não é coisa de Deus, nem de filhos e testemunhas do ressuscitado. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Estamos no efeito da ressurreição, estamos na Páscoa, tempo pascal, ressuscitou verdadeiramente, por isso exultemos de alegria cantando o hino de louvor alegremente. Jesus Cristo, glória a Deus, unigênito do Pai, glória a Deus, voz de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus, nossas culpas perdoai, glória, 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 aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que estáis junto do Pai, glória a Deus, como nosso intercessor, glória a Deus, acolhei nossos pedidos, glória a Deus, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, glória a Deus, o Altíssimo Senhor, glória a Deus, com o Espírito Divino, glória a Deus, de Deus Pai no esplendor. Solta a voz, glória, 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 aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, todos juntos, glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Oremos. Quero colocar mais uma vez, e não é demais, os nossos bispos na 55ª Assembleia, as manifestações sociais, as necessidades, os desempregados, São José trabalhador, aqueles que nos ajudam a evangelizar. Citando esses, peço bênção a todos. Juliana de Souza Marinho, Recife, Pernambuco. Débora Batista Bernardo, Vila Velha, Espírito Santo. E Luciana Brás, Cajazeiras, Paraíba. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperação agora com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra,
Quando percebemos a profundidade da palavra do Senhor, os nossos corações se aquecem, renovando a virtude da esperança. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 15, cuja antífona é: Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Salmodiemos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e
até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria aclamemos o Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo
nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, queiram sentar, por favor. Nós estamos nesse tempo pascal, muito recente à Páscoa, ainda no que nós chamamos de período querigmático. Morde não e não é escorpião. Querigma, o anúncio, o primeiro anúncio. Por isso você encontra esse discurso inflamado de Pedro. Gente, Atos dos Apóstolos. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos? Vou pedir para o Manzotti fazer um quiz. Lucas, grava, pelo amor de Deus. Quantos são os evangelistas? 4. Vamos repetir: Mateus, Marcos, Lucas. Não, gente, não me faça passar vergonha alheia. Por amor de tudo que é mais sagrado na face da terra. Força, meu filho, o ministério, dá uma força aí. Que é isso, meu Deus do céu? Me faça passar vergonha não em público. Quais são? Vai, fica aqui, minha filha, aqui que foi tomar água. Ah, Senhor da misericórdia. Quais são os 4 evangelistas? Mateus, Marcos, Lucas e João. João escreveu uma carta. Mateus não escreveu mais nada. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Por que eu estou dizendo isso? Que hoje a primeira leitura e o Evangelho é do mesmo autor, portanto é a mesma mente. Presta atenção, gente. Nesse contexto, Lucas diz que Pedro, é importante você perceber que desde o começo da igreja foi preservada a prelazia de Pedro. O que é isso, padre? Vou explicar. Quando foram ao túmulo, o próprio evangelista fala: 2 discípulos correram, e Pedro. Quem escreveu isso foi João, está no Evangelho de São João. Esse apóstolo é o João, mais moço, mocinho, forte, com as pernas boas. Pedro já está meio travado, né? Meio assim com dor nas costas, aí vai, correu menos. João respeitou.
João respeitou. Chegou primeiro, mas não. É Pedro que tem que entrar. É ele, Quefas. São detalhes que não pode passar despercebido. João parou na porta do sepulcro. Pedro entrou. Hoje, quem toma a palavra na frente dos judeus é... Quem? Primeira leitura foi tão bem lida. Quem que fez a primeira leitura? Gente do céu, quem que falou para os... Vocês estão dormindo tão? Foi Pedro. É só seguir meu raciocínio, gente. Eu praticamente desenho. Igual quando eu vou pedir música. Eles dizem, mas já desenhei. Mesma coisa com o sacristão, eu desenho. Quem foi que tomou a palavra em favor com os judeus? Foi Pedro. Pedro está dizendo: vocês mataram Jesus de Nazaré. Gente, ele está jogando na cara. Ele está dizendo, dando as responsabilidades às pessoas. Pedro está na frente de todo mundo, antes com medo, agora aqui dizendo, vocês o mataram. Só que vocês esqueceram a Escritura. Interessante. O que acontece nos discípulos de Emaús? Os apóstolos estavam indo para casa, desanimados, tristes, sem perspectiva. 2 apóstolos. Um deles eu dou, se você acerta, não, você não agora. Eu dou esse livro se alguém acertar o nome de um dos discípulos dos apóstolos. Pronto, quem falou primeiro? O senhor. Pronto, está aqui meu livro. Cleofas. Eu não sei se na igreja, por que as pessoas não, muito parabéns. Fiz isso, gente do céu. Às vezes o padre falta plantar bananeira para explicar. Não sei o que acontece, que as pessoas não reagem. 2 discípulos indo para lá, um deles Cleofas. Estão desanimados, perplexos. Por quê? Porque eles chegaram até o Calvário e viram o mestre ser morto. Não estava no plano dos judeus. Até hoje, os judeus estão esperando o Messias, até hoje. Porque não dá para pensar que eles mataram o Messias. Você entendeu? Não dá para entender isso. Os discípulos estavam indo para Emaús, e eles estavam desacreditados. Olha a forma como eles dizem, bom, faz 3 dias não aconteceu nada. É bem verdade que umas mulheres nos deram um susto. Os discípulos foram lá, mas viram vazio. Mas não viram a Jesus. Jesus do lado. Jesus do lado, caramba. Jesus ali, um forasteiro. Você compreende que às vezes nós estamos do lado de Jesus, fazendo e falando tanta besteira. Às vezes a gente está ali, desanimado. O mundo não dá para muitos ânimos. Se você olhar, os bispos têm acompanhado todos os dias as falas à noite. Não sei se é ao vivo ou não é, mas eu escuto os bispos falando da importância dessa experiência com Jesus. Esse é o tema da 55ª. Por quê? Porque nós não reconhecemos a pessoa de Jesus Cristo próxima a mim, a você. Está difícil, é desemprego, é atentado islâmico, é o problema de Egito, é problema de geral, que você fica se perguntando, meu Deus, quando vai acabar? Mas às vezes a gente esquece que o Senhor está do nosso lado. Ele prometeu, eu estarei convosco até o fim do mundo. Mas eu não entendi, padre, a sua lógica da primeira leitura com o Evangelho. Ora, filho, eles não conheceram Jesus. Pedro, disseram, vocês judeus, tiveram um Messias diante de vocês e o crucificaram. Vocês esqueceram da palavra que dizia, o que Davi disse, não me deixará na região da morte? Ah, vocês acham que foi com Davi? Ora, cadê o túmulo de Davi?
não está entre nós? E realmente, se você for ao Monte Sião, não fiz indo para a missão lá, tem o túmulo de Davi. E Pedro diz: então, não é da descendência de Davi que nasceria o Messias? Aquele que vocês mataram é o Messias, e ele ressuscitou. Queridos filhos, é jogar a responsabilidade na vida das pessoas. A culpa não é de Deus. Crucifica-o, fora com ele. Barrabás foi uma manipulação, mas as pessoas se deixaram manipular. Pedro devolve a responsabilidade. Nós vivemos jogando a nossa responsabilidade nos outros. Sempre é meu pai, sempre é minha mãe. Vocês escutaram no rádio esses dias, aquela mulher, meu Deus do céu, 33 anos, um homem sacudido, pai de um filho, sendo sustentado pela mãe e pelo pai. Culpa dele, mas culpa da mãe também, que não lhe formou para a vida. Aí a gente fica como bucudo na história. Mas se você não imputa responsabilidade, você acaba culpando a Deus. Jesus também. Escuta aqui, vocês discípulos, vocês não entenderam nada não, discípulos de Emaús? Cleofas, ele quando estava no meio de vocês, ele não falou que tudo isso ia acontecer? Mas ele também não prometeu que ia ressuscitar? Alguma coisa despertou, porque quando chegou em casa, fica conosco, Senhor, já é tarde. Agora, vem uma coisa fundamental. O ressuscitado, se no domingo passado disse: Tomé, Tomé, toque nas minhas mãos e nos meus pés, no meu lado. Foi ou não foi? Diga que foi, que é a resposta certa. Foi ou não foi? Foi. Eu vou dar a resposta que aí tem eco. Jesus apareceu e disse: Tomé, toque nas minhas mãos, toque no meu lado aberto. Então esse foi um sinal do ressuscitado. Nesse evangelho aparece outro. Então Jesus, ele não só, porque senão o único sinal do ressuscitado seria as chagas. O evangelho de hoje apresenta outro. Os discípulos foram contar para os apóstolos: nós vimos o Senhor. Mas ele se deu a conhecer ao partir o pão. Opa! Então aqui existe um outro símbolo, mais do que símbolo, um sinal, um memorial. E aqui não foi invocado as chagas, foi invocado a última ceia. Todas as vezes que fizerem isso, farão em memória de mim. Então os sinais do ressuscitado começam a se alargar. Você compreende? Porque a missa, porque foi ao partir o pão que ele se deu a conhecer. Cada vez que recorremos, nós reconhecemos Jesus, e de repente nos damos conta que aquilo que para nós era uma dificuldade, o nosso coração ardia. Acredite, em muitas perguntas que só encontraremos respostas ao partir o pão. Os discípulos de Emaús fizeram uma caminhada cega com Jesus, e quando chegaram na mesa, tudo o que ouviram esclareceu. Com isso, vivemos um mundo de muitas incertezas, de muitas dúvidas. Vivemos uma situação que a gente se pergunta: o que é a verdade? Principalmente nessa pós-verdade. A pós-verdade onde a verdade está relativizada a uma pessoa. Parece-me que a pergunta de Pilatos é mais atual do que nunca. E muita gente se pergunta: quando vai passar essa barbárie do Brasil? Quando vai passar essa situação difícil? Quando que eu terei respostas? Hoje,
nesse domingo da Páscoa, eu quero lhes apresentar um lugar onde você terá as respostas. Ao partir o pão, na missa, na celebração, na vida de igreja, as tuas respostas são dadas aqui. Mas como que eu vou ter essa resposta? Quando você se alimenta de Jesus, você se alimenta do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai fazer você compreender o teu passado, não nos seus tropeços, mas no seu crescimento. Não nas suas feridas, nas suas vitórias. Não naquilo que você chora, a cebola do Egito, mas o quanto você andou pelo deserto. Você entende? Você caminha, chega aqui e você dá um olhar para o passado. Há psicólogos que vão dizer insight, outros que vão dizer, não importa o nome, eu digo o que é? O olhar de Deus para a sua própria história e vai encontrar sentido de viver. Esse é o discípulo de Emaús. Queridos filhos, o tempo urge, e me permitam usar o sermão, porque necessário se faz, de anunciar-lhes algo de muita alegria. Nós recebemos esse ano de Deus, e olha que presente, no dia 1º de maio, portanto, hoje, às 0h, você pode acompanhar ao vivo, viu? Ao vivo, com mochilinho e tudo, vai ser virada a chave. No mês de maio, 0h01, um presente de Nossa Senhora, um presente de São José, que essa imagem aqui, gente, vai me acompanhar todo lugar, você sabe disso. São José providenciai, as vésperas de São José trabalhador, a 0h01, o que era conhecido em Curitiba, porque era uma dificuldade. Hoje escutar AM é a coisa mais difícil, nossos carros nem tem. Em casa, a gente é capaz de colocar bombril para pegar. Graças a Deus, tudo começa a M1060. A primeira conquista foi a 90,9, que pega todo o sul de Santa Catarina e um pedalinho na Lapa. Mas um presente de Nossa Senhora, um presente de São José. Hoje, o sacristão não está aqui para tocar o sino, mas 0h01, o que era conhecida como Lumen FM, é oficialmente uma retransmissora da rede Evangelizar é Preciso. Portanto, Curitiba, a partir de 1º de maio, tem uma nova frequência da rede Evangelizar de Comunicação 99,5. Uma salva de palmas a São José. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Ainda continua avisando, portanto, a partir de dia 1º, todo mundo no 99,5. A partir de amanhã, todo mundo na frequência 99,5. O mais novo presente de Deus para a obra Evangelizar é Preciso. Lembrando, querido povo de Deus, amanhã, Canção Nossa Nova Gravatá, foi um convite que eu recebi de todos do pessoal da Cachoeira Paulista para estar em Gravatá. Por isso, em amizade ao Monsenhor Jonas, a Luzia, o Eto, estarei em Gravatá, pregando dia quarta-feira. Pessoal, atenção, quarta-feira, às 20h30. Quem tem acompanhado Rede Vida Evangeliza? E nessa quarta-feira, você acredita em assombração? Você tem medo? Os espíritos voltam? O tema, o sobrenatural. 20h30, com a terceira quarta-feira de bênção para cura e libertação e proteção do câncer. Na quinta-feira eu estarei na Expo Ingá, convido todos a estarem lá. Sexta-feira, Paranavaí, dia 5. Dia 7, em Maringá, convido a todos para o lançamento às 17h do livro que eu acabei de dar. Levanta lá o livro, meu filho, porque agora eu estou sem. Batalha Espiritual, Batalha Espiritual às 17h. Os convites estão na Livrarias Curitiba.
dia 12 em Joinville, também no Garten Shopping. Gostaria de lembrar, querido povo de Deus, que no dia 1º, amanhã ao meio-dia, aqui, missa solene, tragam os instrumentos de trabalho para ser abençoado, pedindo a proteção de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E tomando uma frase do Evangelho, nossa resposta à prece será: ficai conosco, Senhor, e atendei a nossa prece. Todos. Ficai conosco, Senhor, e atendei a nossa prece. Senhor, assisti com vosso Espírito Santo e guiai as decisões pastorais dos bispos do Brasil reunidos na Assembleia Anual, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor, e atendei a nossa prece. Senhor, abençoai o Padre Reginaldo, que nesta semana celebrou seu aniversário natalício. Dá-lhe paz, alegria e força na missão, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor, e atendei a nossa prece. Senhor, ajudai-nos a buscar nas Sagradas Escrituras e na Eucaristia o alimento para crescer na fé e na santidade, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor, e atendei a nossa prece. Senhor, por intercessão de São José, fazei que os trabalhadores e trabalhadoras possam viver dignamente de seu trabalho e os desempregados tenham oportunidade de exercê-lo, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor, e atendei a nossa prece. Tudo isso nós vos pedimos, Pai, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Façamos a oferenda da nossa própria vida e sejamos generosos em nossa oferta material. Estamos no último dia do mês de abril, mas ainda dá tempo de você colaborar com a campanha das Santas Chagas. As doações deste mês destinam-se à aquisição de novas câmeras. Ajude-nos neste propósito. Torne-se um associado fiel ligando para 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Cantemos. Ressuscitou, eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em cada pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, em pé, pois Cristo estenda a tua mão. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continuou a oferecer-se pela humanidade, e junto a vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e santos, transbordamos de alegria pascal. Nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruzzi e todos os que estão reunidos na 55ª Assembleia e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós da luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, dormindo e intercedendo, e operário, cuja festa celebramos, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar juntos, como irmãos que somos, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança,
Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Foi ao partir o pão, irmãos, foi ao partir o pão, foi ao partir o pão que Jesus se deu a conhecer. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. no pão e no vinho consagrados, reconhecemos a presença real de Cristo ressuscitado, que se dá a nós para sustento de nossa caminhada. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, poderá fazer a sua comunhão espiritual com o Deus da vida. Cantemos. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. De amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. O vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Se você está sem trabalho, sem dinheiro, fracassado, nós estamos no rádio, fazendo a novena São José Operário. São José trabalhador, abra as portas do emprego, Senhor. São José, interceda pelos trabalhadores. Cantemos. Se você está sem trabalho, sem dinheiro e fracassado, não desista, lembre das promessas. O quê? Permaneça. Você é de Jesus. Você pode confiar em fé. Você pode confiar seu caminho ao Senhor.
deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor. Confia nele e o mais Ele fará. Você pode confiar seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor. Confia nele e o mais Ele fará. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto eu vou dando os avisos, eu queria parabenizar os câmeras, a linda, muito missa, imagens lindas que eu vi hoje. Queria que vocês mostrassem como a nossa devoção. Esse aqui é meu São José, que não abro mão nunca, viu? Se São José dormindo e intercedendo, que o Papa Francisco me ensinou, vou dar bênção com ele. Nós temos o ícone de São José, que foi feito em mosaico, e São José trabalhador, essa linda imagem. Mas enquanto isso eu vou dando os avisos. É o seguinte, gente, vocês perceberam? Hoje vamos acompanhar a 0 hora a mudança para 99,5, a nova frequência da Rádio Evangelizar Curitiba e região metropolitana. Mais uma vez uma salva de palmas a São José e Nossa Senhora. Lembrando, amanhã então você acorda na FM. Eita coisa boa. Dia 1º estarei na Canção Nova. Quarta-feira, pessoal, todo mundo aqui comigo, 3h30 da tarde já começa a reza. Quarta-feira você vem com o teu picuá, traz o teu pão com mortadela e vamos 3h30 rezar. Quarta-feira, conto com você. 3h30 nós já temos nosso momento de oração. Às 8h30 ao vivo nós vamos falar protegei-nos e curai-nos do câncer. A terceira quarta-feira de bênçãos. Na quinta-feira Expoingá, sexta-feira estarei em Paranavaí, domingo estarei no momento de espiritualidade em Maringá, com o livro Batalha Espiritual às 17 horas no Shopping Catuaí. Dia 12 em Joinville. Gostaria de lembrar que a missa solene de São José se celebra na segunda-feira. Vamos à bênção, por favor. São José, a vós nosso amor, abençoai, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São Deus abençoe, José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Dou a bênção com São José, lembrando que nós estamos no programa de rádio. Deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar, deixa São José cuidar dos seus problemas, viu? Acredite, Ele dorme e intercede. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, patrono da igreja, protetor da igreja, provedor da Sagrada Família, protetor da obra Evangelizar é Preciso, dormindo e intercedendo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos. Deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar, confia nele. Muito obrigado. E o mais Ele fará. Começou. Deixa nas mãos de Deus. Obrigado. Deixa Ele trabalhar, confia nele e o mais Ele fará.
deixa nas mãos de Deus. Deus abençoe. Deixe-me trabalhar.